Olá, marhaba pessoal, kifkun inshallah mabsutin. Sejam todos bem-vindos ao canal Fale Árabe, ahla wa sahla. E a esta super aula com muito conteúdo, inshallah. E para os que achavam que um jihad estava pouco, senhoras e senhores, com vocês o ilustre Sheikh Jihad. Ahla wa sahla, assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam, ahlan wa sahlan, ahlan fiik. Obrigado pelo convite, professor Jihad, e a todos os seus seguidores. A gente que sempre agradece a sua disposição e nos ajudar a entender sempre mais sobre assuntos relacionados à religião islâmica e ao Oriente Médio. Muita gente já o conhece, mas não custa repetir. O Sheikh Jihad é teólogo, historiador, palestrante, um homem muito sábio, muito requisitado aqui pelas grandes mídias, inclusive, para, como eu disse, esclarecer assuntos sobre islamismo, Oriente Médio e por aí vai. Hoje aqui o Sheikh aceitou nosso convite, inshallah, para falarmos sobre o sagrado mês de Ramadã. Vamos aqui, então, esclarecer várias dúvidas. Você que está nos assistindo, por favor, continue conosco até o fim, independentemente do seu nível de conhecimento desse assunto. Pode ser que você seja totalmente leigo, saiba um pouco, saiba bastante, mas, inshallah, vai se beneficiar muito do que vamos falar aqui. Até porque, desta vez, optamos por um formato diferente. Nós elaboramos aqui 20 perguntas para o Sheikh, de maneira crescente, falando do Ramadã como geral e detalhando pequenos assuntos. Sempre lembrando que o Sheikh é muito atuante nas mídias. Não vou passar para vocês agora, porque, Sheikh, quando eu falo o Instagram e tal, o pessoal já pausa o vídeo, abre outra tela. Então, eu vou falar só no fim, combinado? Yalla. Sheikh, primeira coisa é o seguinte, eu lhe chamo aqui de Sheikh e muita gente pergunta esse termo, esse título. O pessoal às vezes confunde quando assiste TV, agora vai ter a Copa do Mundo em Qatar, fala muito no Sheikh das Arábias e tal, e o Sheikh. Por favor, o pessoal pergunta, é igual padre? Como responder, Sheikh? Por favor, o Sheikh, o título. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço, depois de agradecer a Deus, eu agradeço a você, professor Jihad, e seus seguidores, seus alunos, ao canal Fale Árabe, um canal fantástico que divulga a língua árabe, a cultura árabe, nos honra, porque nós precisamos desses canais, de fato, para divulgar. Se você quiser que uma cultura ela seja preservada, é necessário divulgá-la, e você faz isso com excelência. Parabéns. E o meu orgulho, né, de ser seu xará, Jihad. Obrigado, de coração. Obrigado, barakallah fiik, Deus te abençoe. Sheikh, a palavra sheikh em árabe significa idoso, sheikh, idoso, assim como tem sheikha, idosa. Então, a palavra indica ancião, anciã, velho, velha, sheikh, sheikha. E antigamente, os árabes, as tribos árabes, era comum colocar sobre eles como líder, os clãs, as tribos árabes, os nômades, era comum, e até hoje é comum, colocar a pessoa mais velha e mais sábia, mais ponderada, de bom senso, como líder sobre esse clã, sobre essa tribo. Então, passou a ser como um título, um cargo, um título de liderança. Então, quando as pessoas iam para visitar um clã, uma tribo, alguma coisa, quem é o sheik da Kabila? Quem é o ancião desse clã, dessa tribo, dessa família? Então, é o sheik. E mais tarde, como passou a ser um título de liderança, as pessoas que ganhavam dinheiro, sustentavam o clã, sustentavam a família, sustentavam a tribo, passaram a ser chamadas também de sheikh. Perfeito. Passaram a utilizar esse título, inclusive com esse sentido, com esse significado, inclusive não muçulmanos, árabes não muçulmanos também utilizam esse título. Quando um não muçulmano, um árabe não muçulmano, utiliza
o título de sheik, saiba que ele tem um título político ou de riqueza, de sustento da comunidade, como um líder da sua família, o mais velho, o mais ponderado, o mais experiente. Mais tarde, esse título passou a ser para aqueles, mesmo sendo jovens, que iam estudar a religião, se formaram e voltavam para orientar a comunidade, o clã, a tribo, a família religiosa e espiritual e religiosamente. Então, passaram a ocupar esse cargo, e aí, hoje, tem maior destaque esses dois, sheik das Arábias, o sheik do dinheiro, do petróleo, e de posição, e o sheik religioso, que é o líder religioso islâmico. Aí é islâmico. O católico, né, o cristão é padre, pastor, o judeu é rabino e o muçulmano é sheik. Pronto, excelente, excelente. Então, aqui em Foz do Iguaçu, como o senhor já visitou várias vezes, temos a mesquita, uma das mais bonitas aqui da América Latina, e vejo muitos, faz parte agora até do roteiro turístico, e às vezes o sheik está chegando, está indo embora, o pessoal está saindo da oração, e eu vejo ali o sheik, né? Claro, a pronúncia não é comum na língua portuguesa, mas o sheik está ali, então, pessoal, agora ficou claro essa explicação excelente do Sheikh Jihad. Vamos ao Ramadã. Sheikh, primeira pergunta que muita gente faz é o significado da palavra em si. Muitos já sabem, mas é bom ponderar, que Ramadã é o 9º mês, é o nome, literalmente, do 9º mês no calendário muçulmano. Igual nós temos aí janeiro, fevereiro, março, abril, Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico. E o senhor pega daí o significado do nome, mais um pouco sobre o 9º mês do calendário. Perfeito. O Ramadã, como você muito bem disse, é o nome do 9º mês do calendário islâmico. Nós, muçulmanos, temos um calendário chamado de islâmico, que é regido pela lua, e é constituído de 12 meses lunares. Então, segue o ciclo da lua. E o ciclo da lua, para se completar totalmente, ele leva 29 ou 30 dias, nunca 28, nunca 31. E o 9º mês se chama Ramadã. E os árabes, isso pré-islâmicos, pré-revelação do Alcorão, já desde os primórdios das tribos árabes, os árabes, ao colocarem o nome dos meses para poderem se localizar no tempo, então eles iam, assim como os índios faziam, e indígenas e outras culturas faziam, um fenômeno que acontecia, eles davam o nome daquele dia, o nome daquele ano, o nome daquele mês, de acordo com algum fenômeno existente, ou que ocorria. E os muçulmanos, os árabes, desculpem, eles, no 9º mês, foram dando, né? Você tem primavera, primeira primavera, segunda primavera, tem meses. Então, era de acordo com aquela situação. Então, os árabes se reuniram e falaram, vamos colocar um nome para a gente poder se situar no tempo. E, quando chegou no 9º mês, era o ápice, era o auge do calor do deserto. Então, chamaram aquele mês de Ramadã. Na realidade, Ramadã vem da palavra Ramdã. Ramdã significa um calor intenso, calor muito quente, a terra quente, a areia quente, as pedras quentes do deserto. Então, o auge, um calor intenso, vem dessa palavra, Ramdã. E veio a palavra Ramadã, dando nome ao 9º mês do calendário islâmico. E nesse mês, Deus determinou que os muçulmanos jejuassem esse mês. Então, não porque o mês por causa do calor, não. Não. E aqui, se me permite, professor Jihad, Claro. explicar, capaz de alguém perguntar, então todo ano, por exemplo, em 2022, agora, o Ramadã inicia-se dia 1º ou dia 2 de abril de 2022. Uhum.
Então, todo ano ele acontece, ele cai em abril? Não. Todo ano ele antecipa mais ou menos 10 dias. Ele 10 dias? regride, ele volta 10 dias. Exatamente, ele volta 10 dias. Por quê? Porque o calendário lunar, em relação ao calendário solar, tem 10 dias de diferença, mais ou menos. O ciclo lunar ele é menor do que o ciclo solar. Então, todo ano, então o Ramadã, ele se começou no verão, um dia ele vai chegar no inverno. Ele vai girar, ele E vai aonde a andar pessoa por está todas as... morando, aonde a pessoa está morando em, sei lá, 20 anos de vida, ele vai viver, ele vai fazer o Ramadã em meses diferentes das estações do ano, é isso? Exatamente. E para exemplificar bem para o pessoal, ano passado o Ramadã começou mais ou menos 10 de abril, este ano 1º ou 2 de abril, ano que vem, inshallah, mais ou menos, vamos arredondar, 20 de março, depois 10 de março e assim sucessivamente. Como o Sheikh acabou de explicar, imagine o ano aqui que você entende de janeiro a dezembro, o mês de Ramadã, ele é móvel, ele está todo ano voltando 10 dias. Assim como eu disse, arredondando de novo, em 20 anos de vida, uma pessoa adulta vem a fazer o Ramadã, vai pegar meses aqui no Brasil, vamos exemplificar assim, em pleno verão, no outono, na primavera e no inverno também. Assim, uma sabedoria divina para pegar todas as épocas. É isso, Chay? Exatamente. Inclusive, os cristãos primitivos e os judeus usam o calendário lunar e não solar. Nós usamos o calendário lunar, as posições do Sol, para nos orientarmos quanto às orações. Então, elas são de acordo com a posição do Sol. Porém, com o calendário, a gente usa o lunar para a plantação, a gente usa o lunar. Claro. Shaykh, já que falou das orações, muita gente sabe que os muçulmanos fazem orações 5 vezes o dia, e isso é um pilar do Islã. O Ramadã, confirmo, é um pilar do Islã, é isso? Exatamente. Dentro da religião islâmica, a base da religião islâmica, ela é teórica e prática. Não existe a separação entre teoria e prática, porque é o equilíbrio. Então, o muçulmano ele tem que crer em 6 pontos para se tornar muçulmano. Perfeito. Depois que ele crê, essa é a minha identidade. Olha, são esses 6 pontos. Eu creio nesses 6 pontos, então eu me torno muçulmano na identidade. Agora, eu, como identidade brasileira, eu tenho que praticar a cidadania brasileira agora. Eu tenho que seguir as regras, colocar em prática as regras, as leis, a Constituição brasileira, para eu ser um cidadão brasileiro na prática. A mesma coisa o Islã. Eu acredito nesses 6 pontos, nesses 6 pilares da fé, e agora eu tenho que partir para a prática. E da prática são 5 pilares que eu tenho que aplicar na minha vida para realizar realmente essa alegação de que eu sou muçulmano. Primeiro, testemunhar que Deus é único e que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão são mensageiros e servos de Deus. Esse é o primeiro pilar. Agora o segundo. Praticar a oração 5 vezes ao dia. O terceiro, pagar um tributo, um imposto de renda, se a pessoa for rica, né, do lucro líquido anual dado diretamente, isso é importante, diretamente aos necessitados. O quarto é jejuar o mês do Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico. E o quinto, peregrinar a Meca uma vez na vida, se tiver condições física e financeira. Então, o quarto ponto da prática é jejuar um mês abençoado de Ramadã. Muita gente que está nos assistindo agora deve estar, e eu até recomendo que tome anotações, porque é muita informação. O pessoal vai ficar, peraí, o senhor falou em 6, são 6 pontos que constituem a fé islâmica, e aqui são 5 pilares que praticam. Não vamos poder entrar nesses assuntos, mas eu disse, no fim desse vídeo, e aqui embaixo na descrição, vou deixar para vocês o Instagram do Sheikh, o YouTube dele, o Facebook.
Ele, gentilmente, no Instagram, muito ativo, responde a muitas perguntas. E certamente ele já deve ter falado dos 6 pontos da fé islâmica. Então, para não confundi-los e para não deixar esse vídeo muito longo, desculpem, vamos hoje nos concentrar num pilar do islamismo, que é o Ramadã. É isso, Chay? Exatamente. É Muito isso. bom. Yeah. À vontade. Então, por favor. Agora é o seguinte, até para o pessoal a pronúncia perfeita na língua árabe, gente, o R igual orelha, independente de onde você é do Brasil, porque, né, restaurante, rua, mas orelha todo mundo fala com R, esse R. Então diga Ra, Ma, e estique esse A, Ramadan, e feche com N. No português, vê-se muito escrito com tilo, Ramadã, que a gente não tem problema nenhum. Às vezes, né, você está lendo uma matéria num jornal, escrito todo em português, não tem problema. Mas se você quer praticar a pronúncia perfeita, diga aí Ramadan. Shaykh, é um pilar do islamismo, é obrigatório, diferente da peregrinação a Meca, que é o único pilar que não é obrigatório. Ramadan é obrigado a quem? A qual muçulmano? Qual idade? Qual situação? Na realidade, todos esses pilares que eu falei, eles são obrigatórios, só que, inclusive, a peregrinação. O que acontece é que, se tiver condições física e financeira. Então, existem condições. Então, se eu não tenho condições para arcar com a despesa ou de saúde para fazer a peregrinação, estou isento. A mesma coisa, o Ramadã. A primeira coisa, eu ter atingido a puberdade. Essa é uma das condições para que eu possa fazer a segunda, que eu seja consciente. O terceiro, que eu seja muçulmano. O quarto, que eu tenha condições físicas de fazer o jejum, de aguentar o jejum. Então, aqui, cada uma delas, existem excludentes aqui, né? Ela vai excluir alguns. Claro. Então, a pessoa que não atingiu a puberdade, ela não é obrigada a jejuar. Porém, os nossos pais, os nossos professores, eles vão nos treinando para que a gente vá se acostumando com essa prática, para quando chegar à puberdade, eu já estar pronto e com condições de poder jejuar. A questão da consciência. É necessário que a pessoa esteja presente, consciente, para fazer aquilo, porque Deus não vai aceitar algo que seja inconsciente. E também não vai cobrar alguém que não esteja consciente. Claro. A questão de saúde, vamos para a questão de saúde, de questão da religião, tem que ser muçulmano. Se não for muçulmano, não existe essa cobrança, apesar do jejum ele estar em todas as religiões, em todas as culturas, inclusive na medicina. Hoje você tem o jejum intermitente, então ele existe e é um benefício. A questão da saúde, que é o principal, ou dos principais, né, junto com o Islã, é a pessoa ter condições de saúde de fazer esse jejum. Então, por quê? Porque Deus não quer prejudicar a saúde da pessoa. Então, se ela tiver saúde, condições físicas para fazer esse jejum, ela é obrigada. Mas eu não consigo, porque eu tenho diabetes, eu tenho que tomar de 3 em 3 horas, comer de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas. E eu falei com o médico, e o médico falou, não, o teu problema é grave, é crônico, e você não pode ficar mais do que 6 horas em jejum. Então, aqui eu tenho condições, estou isento de jejuar. Claro. E aí o que acontece? Eu tenho que participar, eu gosto de participar. Como assim? Eu sou muçulmano e não jejuo, mas a minha condição física, a saúde, não me permite. Então, o que eu faço? Para não ser também isolado desse benefício, dessa sensação de fé, de estar praticando, se eu puder repor esses dias num outro mês do ano, maravilha, porque às vezes o problema de saúde ele é temporário. Claro. Então, acabando esse problema, eu reponho esses dias. Não, meu problema é crônico e é contínuo. Eu não posso jejuar na minha vida toda. Ok. Eu também não fico distante da prática. O que eu faço? Eu alimento. Por cada dia que eu não jejuei, eu dou uma refeição
para o necessitado. Uma refeição mediana por cada dia. Olha só. Eu alimento o necessitado. E Dessa assim, forma, perante Deus, a pessoa está validando aquele dia de jejum para ele. sim, ela está repondo de uma outra forma, que é alimentar uma pessoa, que é um dos sentidos do Ramadã, de você sentir na pele a fome do outro, o que o outro sente. Exato. E aí você alimenta essa pessoa, você sacia a fome dela. Excelente. Então, nós vamos já falar pontualmente dessas questões que o Sheikh falou. Como eu disse, continue conosco até o fim. O Sheikh está falando geral para todos terem uma noção boa, já vamos aos pontos específicos. Você viu, então, que o Ramadã é um pilar do islamismo e ele é, para quem atingiu a puberdade, vamos falar aí, chutar entre 11, 12, 13 anos, mais ou menos, dependendo da pessoa, menino ou menina, etc. Mas interessante ponto do Sheikh, que nossos pais, quando temos 8 ou 9 anos, até para participar do clima de casa, jejuamos, por exemplo, as primeiras horas do dia. E aí vem a pergunta, Jair, de que horas até que horas, horário de Brasil, para o pessoal ter uma ideia, eu sei que o senhor vai falar nascer ao pôr do sol, de que horas até que horas é o jejum, mais ou menos, hoje em dia, aqui no Brasil? Só um detalhe, na realidade é da aurora, da alvorada. Perdão, aurora. Da aurora. Então, para deixar bem claro, nascer do sol, eu já vi o sol. A aurora é aquela que a gente vê uma faixa de luz, é isso? Exatamente. Pronto. Então... Exatamente. Ela vem, ela precede. E hoje ela está mais ou menos 5 e pouco, né? Hoje, dia 29 de abril. E o senhor está em São Paulo, né? Dependendo, eu estou em Foz do Iguaçu, é diferente. Então, exatamente. Era até para sintetizar o pessoal. Então, para deixar bem claro, é da aurora, quando os primeiros, né, a gente no horizonte vê, ao pôr do sol, é isso? Exatamente. O jejum exatamente. é feito. Até o pôr do sol. Então, vamos lá nos situar. Hoje é das 6, das 5 horas, 5 e pouco, 5:10, até 6:04, 6:05. Pronto. Obrigado pelo exemplo, só para o pessoal entender. Aí, claro, se a pessoa é muçulmana e está jejuando na França, na África do Sul, no Líbano, ela vai pegar o horário da aurora ao pôr do sol. É isso, Chay? Exatamente. E aqui é algo inusitado, porque, professor Gerardo, como você falou, tem gente que está na Europa, tem gente que está no verão, gente que está no inverno. Quem está no inverno, olha, está bem, porque o dia é curto, então jejua rapidinho e come mais tempo, porque a noite é longa. Quem está num país com verão, o dia ele é mais comprido e a noite é mais curta, então vai jejuar mais. E agora a pergunta, e quem está no Polo Norte? Ou onde você é uma tem curiosidade... 1 hora só... Prestem atenção que essa curiosidade é incrível, tá? Muita gente hoje em dia mora lá no círculo polar. O chefe vai explicar, é fantástico. Vai lá. O que acontece? Aqui os sábios falaram, não, essa pessoa ela vai morrer, não tem nem tempo de rezar. Então, o que ela faz? Ela se baseia num país mais próximo, equilibrado, que tem os horários equilibrados. Então, ela vai seguir o horário desse país, dessa localidade. Outros sábios disseram, não, segue o horário de Meca. Entendi. Porque Meca é referência. Então, eu vou seguir o horário de Meca, onde eu estou, no país onde eu estou, na minha localidade, porque não é um horário equilibrado, nem para fazer as orações, nem para comer. Porque se eu começar a comer, eu não dá tempo nem de rezar. Não. Verdade. Eu já passei mais ou menos isso na Inglaterra, no verão, o pôr a alvorada é mais ou menos 15 para as 3 da manhã, a alvorada. E o pôr do sol, na realidade, o pôr do sol é 15 para as 10 da noite e a aurora é 15 para as 3 da manhã. Intervalo de 5 horas. Nesse horário, eu consigo fazer as orações, eu consigo me alimentar. Então, aqui, eu consigo praticar o
o de jejum, depois as orações, então aqui eu tenho que seguir o horário local. Local. Agora, se eu estiver no Polo Norte, se eu Exato. estiver em outro lugar, aí não. Tem muçulmanos que moram ali no norte da Finlândia, Dinamarca, Suécia, esses países que estão lá em cima. E sim, se vocês pesquisarem, é incrível que eles realmente aí seguem o jejum no horário um pouco mais abaixo da Europa, e como o chefe disse, que a ideia não é sacrificar a ponto da pessoa sofrer, né? É uma adoração. Sheikh, jejua do quê? O pessoal sempre pergunta. Tá? Muita gente pergunta, jejua do quê? Deixa de comer, deixa de beber, como é que é daqui a aqui? O jejum da aurora até o pôr do sol, para ele valer, então, para cumprir tabela, é deixar de comer, de ingerir qualquer sólido, qualquer líquido e ter relações com o cônjuge da aurora até o pôr do sol. Esse é o básico. Então, não pode ter ingestão de nada sólido, nada líquido, cigarro, absolutamente. Eu vou inserindo aqui na pergunta, me permita, chiclete? Não. Não pode. Cigarro? Não. Por que o chiclete? O chiclete não por ser o chiclete, mas por causa do gosto dele, do açúcar, do sabor que a pessoa vai ingerir. Agora, se fosse algo, uma massa, que ela estivesse ali mastigando, mas não tivesse nenhum nutriente, nenhum sabor, nada de calórico, nada, sem nada, só mastigando e não engolisse, ela poderia. Por quê? Tanto que a pessoa pode escovar os dentes. Essa era a próxima pergunta. Enquanto ela está jejuando. Por quê? Porque a boca, para o Islã, a boca ela é considerada parte externa do corpo e não interna. A partir do momento que ela engole, passou a ser interno. Então, alimento nenhum, gente, nenhum, zero. Pensa em qualquer coisa, desde pão a um pedaço de carne, qualquer coisa sólida, não. Líquida, mas nem água, professor Shair, não, nenhum líquido, é jejum total. Cigarro, o Shair acabou de explicar, a pessoa ali coloca a fumaça, entra, né? Não pode. Escovar os dentes, eu vou já adiar essa pergunta, porque é importante, hoje em dia a pessoa mora aqui, por exemplo, num país do Ocidente, não é todo mundo está fazendo jejum, a pessoa pode, então, escovar os dentes? Pode escovar os dentes, a questão é não engolir. Exato, mas portanto que tenha cuidado de fazer bastante ali bochecho e tal, e jogar água para não engolir nem a água, nem o gostinho da pasta. E aí implica em outras coisas também, né, professor Jean? Também a questão do enxaguante bucal. Pode utilizar, não pode engolir. Exato. Que entra na categoria da pasta de dente. E aí também tem outras coisas. Então, eu posso ir para o dentista, tomar anestesia? Então, pode, não há problema nenhum. Pode fazer obturação, cuidar dos dentes, não pode engolir. Jejum total de todo alimento e toda bebida, inclusive chiclete, bala, cigarro, falamos. O chefe tocou na questão das relações, e isso é importante as pessoas entenderem. Um homem e uma mulher são casados, são muçulmanos. Ao nascer do sol, ao pôr do sol, o foco é no jejum. Por que não pode... aurora. Perdão, aurora. Falei de novo, né? Da aurora. Da aurora ao pôr do sol, foco total no jejum, na adoração de Deus. É isso, Shair? Aí algumas pessoas assim, pô, mas eu sou casado, ela é minha esposa, e pá, sai ela, né? Sentamos aí no sofá, trocamos carícias e tal. Por que não pode? Até para sintetizar para os adultos, porque alguns pensam, mas minha esposa, halal, mas é que da aurora ao pôr, não pode por quê? Não pode porque, na realidade, o marido e a esposa, os prazeres sexuais são como a comida, a bebida, elas são lícitas. Porém, o jejum tem essa ideia mesmo, essa finalidade de você se abster, de você se privar disso consciente e voluntariamente. Você decidiu isso para você sentir o valor dessas coisas. Porque, normalmente,
Quando nós temos em abundância e cotidianamente, a gente não valoriza, a gente despreza, porque tem de monte. É igual você ter comida, você tem todo dia, você tem uma comida que você gosta muito todo dia, você começa a não eu vou pegar outra coisa. E quando a gente se priva disso, a gente começa a valorizar. O jejum ele veio exatamente, são vários benefícios, né, Exato. porém, um deles é você valorizar e você enxergar aquilo que você tem de mais simples, que é o mais importante na sua vida. E aqui eu Um vou pouco pegar de comida, um pouco de água e também as pessoas queridas do teu lado, a tua esposa do teu lado, para você não precisar ficar pensando em outra, ficar pensando em bobagem, ficar pensando desejos tal. Então, a ideia é essa: eu controlar, eu tomar conta e Deus está devolvendo para mim o meu comando sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, para ninguém ficar falando, a carne é fraca. Não, na realidade, é o caráter que é fraco. Então, no mês do Ramadã, no jejum, Deus está fortalecendo o caráter da pessoa, está devolvendo para ela o comando dela sobre o seu corpo, sobre os seus desejos, sobre a sua mente, para que ele decida, saiba escolher, fazer as escolhas certas na vida e valorizar aquilo que realmente merece todo o valor. Claro. Então, da aurora ao pôr do sol, a pessoa, como o Sheikh bem disse, por vontade, por consciência, por estar focado no jejum, vamos falar disso também, tem que fazer a intenção, né, de manhã ou na noite anterior, ele fez a intenção, ele da aurora ao pôr do sol, se abstém da comida, da bebida, como o Sheikh falou das relações, e eu vou pegar o gancho aqui que eu falei, Sheikh, até para os muçulmanos que já fazem jejum, de repente os novos, tanto em idade ou muçulmanos, a vida tem que continuar normal, né? A pessoa não pode, Sheikh, eu vou falar aqui, eu estou de jejum, em vez de trabalhar 8 horas por dia, eu vou trabalhar 4. Em vez de visitar aqueles 20 clientes, vou visitar só 2. Vou dormir a tarde inteira, ou vou maratonar Netflix, vai passar rápido. Pode? Poder pode, agora não convém. Não convém, porque o intuito você está numa temporada de colheita. Então, você tem que aproveitar essa temporada, não pode perder tempo. Imagine na pesca, eu falar, tem um monte de peixe, e eu falo, bom, agora eu vou dar uma descansada, e os peixes pulando dentro do teu barco e você não querendo pegá-los, né? É uma questão de lucro, é o seu lucro. O jejum, o Ramadã é uma temporada de se aproximar de Deus, de você se aproximar de si, de se aproximar das pessoas, de praticar com mais capricho, mais concentração, aquilo que você faz de adoração, leitura do Alcorão, tantas coisas. Por isso que, como você disse, tem a intenção. A gente tem que começar com a intenção. E a intenção vai definir as nossas atitudes, vai definir o nosso destino, o que eu quero. Então, eu já coloco dentro da minha intenção tudo isso que eu quero. Com qual vontade que eu vou fazer esse Ramadã, esse jejum? Aliás, só um detalhe aqui para a gente acrescentar, também os nutrientes que são injetáveis, como soro, vitamina na veia, isso também quebra o jejum, isso anula o jejum. Agora, vacina comum, vacina normal, antibiótico, algo que não seja nutriente ou soro, não há problema nenhum, a pessoa pode tomar. Agora, vou fazer uma cirurgia, eu tomei uma injeção, ou tirei sangue, por exemplo, fui doar sangue, não há problema nenhum. Não aconselho. Claro. Quando a pessoa está muito, ela pode ficar fraca. Agora, se ela está bem e quer tirar sangue, doar sangue, não há problema algum, não quebra o jejum. Agora, vejam como o Sheikh está sendo coerente e vejam, eu vou até, sempre elogiei, mas vejam como é importante você que está tentando aprender
algo sobre a religião islâmica, como é importante conhecer alguém de referência coerente. Vocês viram que eu falei pode, e ele disse poder pode. Tá vendo? É livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser nessa vida, mas aí que está, entre os que acreditam que não, que fazem o bem e não. Então, gostei muito, achei muito interessante o jeito que o chefe me respondeu. Poder pode, ficar dentro do Netflix, mas é isso que você quer do seu mês de Ramadã? Como acabamos de dizer, um mês sagrado, a pessoa, o muçulmano ali foca em fazer sabiamente, é uma vez por ano por isso, é uma reciclagem, a pessoa foca em fazer o bem. A intenção, Shaykh, então a pessoa tem que fazer a intenção antes da aurora, na noite anterior, como é? Que ela não pode, de repente, acordar e ir lá por 10 da manhã, já que eu não comi, hoje eu vou fazer jejum. Explique isso, Exatamente. a intenção. A intenção. Existem duas formas de fazer a intenção. O que eu aconselho? Você pode fazer no começo do mês, por exemplo, na primeira noite. Isso é importante porque, para nós, muçulmanos, a noite ela vem antes do dia. Então, por exemplo, vamos dizer, hoje, terça-feira, aqui no Brasil, até meia-noite é terça-feira. Certo. Depois da meia-noite é quarta-feira. Para nós, muçulmanos, como seguimos o calendário lunar, no pôr do sol da terça-feira já é quarta, já é noite de quarta. Então, a noite ela vem antes do dia. Perfeito. E então, imagine que quarta-feira é o mês do Ramadã. É o primeiro dia. É o primeiro dia do Ramadã. Já na noite anterior, depois do pôr do sol, a pessoa já tem que fazer a intenção. E a intenção é feita, eu intenciono jejuar com dedicação um mês todo de Ramadã. Pode falar em português. Essa é uma forma. Pode falar em português. Pode falar em português, não há problema nenhum. A intenção é aquilo que você tem consciência daquilo que você quer fazer. A intenção é a sua vontade. Ela não precisa ser pronunciada. Eu posso tê-la dentro de mim. Intenciono jejuar o mês do Ramadã. Bastando ter essa vontade, já basta. Agora, a outra forma é para cada noite, para cada dia, na noite anterior, fazer uma intenção. Eu acho isso mais esforçado, mais cansativo, porque é capaz de você esquecer. Entendi. Então, o que eu faço? Eu aconselho, na primeira noite, fazer por atacado, fazer a intenção pelo mês inteiro. E aí você não fica preocupado que toda noite tem que fazer essa intenção. Valida o mês inteiro. Exatamente. Shaykh, a pessoa, então, da aurora ao pôr do sol, não ingere nada de alimentos sólidos ou líquidos, não faz relações, tenta focar em fazer o bem, bons pensamentos, quebrar o jejum. Tá? Então, nós muçulmanos, às vezes, explicamos até para os mais jovens, os novos, quebrar o jejum. Como uma pessoa pode quebrar? E já emendo aqui a pergunta, às vezes a pessoa esquece. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o senhor, de estar em algum lugar trabalhando e levantar, olhando ali para o trabalho, pegar um copo d'água e tomar um gole e daí se dá conta. Ou passa uma criança pequena que não está fazendo jejum e está com uma coisa na mão e te dá e você põe na boca. Então, quebrar o jejum e esquecer ao comer e beber algo. Como agir? Perfeito. Você falou no começo, né, dessa pergunta, você falou bons pensamentos, jejum e tal. É exatamente isso. Da aurora até o pôr do sol é deixar de comer, de ingerir sólido, líquido, nutrientes pela veia e ter relações com o cônjuge. Aliás, relações, qualquer tipo de relação. Até masturbação não pode, conjugal ou extraconjugal também não pode, qualquer tipo de relação. Porém, o jejum é muito mais do que isso. O jejum é 24 horas, porque o maior jejum não é essas coisas que eu citei, é mais do que isso. É você controlar a sua mente, controlar a sua língua, controlar seus pensamentos, controlar as suas vontades. Isso requer o quê? 24 horas por dia. É você controlar
calúnia, você não falar as calúnias, você não caluniar ninguém, você não falar palavrões, não mentir, não, é uma reeducação espiritual, mental e física. Isso é importante dizer. O que anula? O que anula o jejum? Comer ou beber consciente. Não ter feito a intenção. A terceira, provocar, nojento, mas a gente tem que falar, né? Provocar o vômito, né? Provocar, premeditado. Agora, se a pessoa for involuntário, né? Aí ela não quebra o jejum. Teve uma, né? Vomitou involuntariamente, não há problema, não quebra o jejum. Ejacular premeditadamente, provocar. Agora, se a pessoa teve um sonho erótico ou ficou excitada, aconteceu, isso não quebra o jejum, porque não foi premeditado, não foi voluntário, consciente. Certo. A outra questão, comer ou beber algo premeditadamente, isso quebra o jejum. A pessoa, como aconteceu isso bastante, a gente fica feliz quando acontece isso. Você está com sede, principalmente nos primeiros dias, a pessoa, às vezes, ela esquece. Porque sim, porque saiu da rotina, né? Está acostumada. Eu, trabalhando aqui, sempre tenho um copo por perto. E aí a pessoa passou perto da geladeira, pegou o copo, ou passou perto da maquininha lá do escritório, passou perto da máquina de café, fez o café, tomou. E aí, ou comeu alguma coisa, estou com fome, comeu, tal, ela parou. Meu Deus, eu estou de jejum. E agora? Continua o seu jejum, porque você não premeditou isso, você não fez isso consciente, premeditadamente. Então, você continua o seu jejum. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele e com os demais profetas, diz: quem comer ou beber durante o jejum, num dia de jejum, por esquecimento, então que continue o seu jejum, porque Deus lhe deu de comer e beber. Entendi. Vamos aqui, entre aspas... É um presente de Deus. Exato. Aconteceu e, de novo, Shaykh, o jejum, e me corrija se eu estiver errado, até para verbalizar, é uma coisa muito íntima entre o ser e o Criador. Porque a pessoa pode, na frente de todo mundo, eu estou de jejum, alhamdulillah e tal, aí vai lá no quarto, vai no escritório, ninguém está vendo, e pode comer e beber, se ele achar que é ou não é. Então, talvez as pessoas assistindo pensem assim, mas esqueceu, por exemplo, passou ali, pegou, tomou 2 goles. Acontece, gente, eu repito, nos primeiros dias, porque a gente sai de uma rotina. Como eu disse, está ali trabalhando, copo de água e tal. Tá bom, no jejum, no Ramadã não tem copo de água, mas meu filho pequeno está passando ali, deixou o copo, eu pego, tomo, acontece. E levando para esse lado, Shaykh, vamos a essa parte agora, muita gente olhando de longe, que é normal, né? A pessoa quando olha de longe, o islamismo, o Ramadã, muçulmanos, às vezes a mídia só bota lá, né, o título da coisa, não leva detalhes. Não é só o físico. Nós, até essa altura desse vídeo, falamos muito do físico, que é importante, como eu disse, curiosidades. Agora, essa questão do espiritual, e o senhor disse, é uma reciclagem, sabiamente, uma vez por ano, todos nós, né, estamos nessa vida expostos a certo, errado, e as vontades, e os desejos, e a consciência. E aí? O que mais o senhor pode dizer dos benefícios do Ramadã nessa questão espiritual? Você falou no começo também da pergunta sobre a questão, você falou muito bem, sobre a questão da intenção. Espiritualmente falando, é a adoração mais sincera que existe sobre a face da terra. Não existe uma outra adoração tão sincera quanto o jejum. Você deu o exemplo. A oração, por exemplo, eu posso estar rezando para mostrar para você, professor Gerardo, olha como é que eu tenho muita fé. Dar uma caridade para mostrar para você, como é que eu sou uma pessoa caridosa. Eu posso estar fazendo a peregrinação para me vangloriar. Eu fui, eu gastei, eu viajei. O Ramadã, o jejum, o Ramadã não tem isso.
pode chegar para você, professor Gerardo, tudo bem? Eu estou de jejum. Estou de jejum. Hoje eu estou jejuando. Ok. O que você quer de mim? Não tenho que mostrar. Não tenho o que mostrar. Tem nada, é ali dentro, né? E o que me garante que você está de jejum? Que você não está comendo escondido? Pega o danoninho lá, passa o dedão e toma um copo d'água. Por isso que a intenção é importante. A intenção é a base. Uhum. A intenção é a sua convicção. Eu vou jejuar. Ninguém te obriga. É voluntário. Eu quero isso. É o meu livre-arbítrio. Então, eu abro mão disso, de algo que é lícito para mim, e eu abro mão disso em adoração a Deus, para crescer. Essa parte espiritual, essa parte, ela é uma prática inigualável, porque realmente você sente a sinceridade nessas atitudes. Não entra a falsidade, não entra querer mostrar para ninguém. Ninguém mostra jejum. Não dá para mostrar o jejum. Não dá para querer elogios pelo jejum. A não ser que você fale. Mas a partir do momento que eu falo, eu demonstro que eu estou querendo elogios. Então, eu perco aquilo que eu queria, eu perdi. Virou contra. Então, você acaba se elevando espiritualmente, se igualando, e a adoração mais sincera a Deus. E por isso que Deus, ele diz, o jejum é para mim, e somente eu recompenso. Quer dizer, não tem como destinar esse jejum para outra pessoa, para outro tal, somente destinar a Deus. E é essa parte importante. Além disso, nós sabemos, Estagiário, que a espiritualidade, a nossa alma, o nosso espírito, ele é a base da nossa mente e, consequentemente, do nosso corpo. Certo. Quando a espiritualidade está firme e a sua imunidade espiritual está forte, a sua emoção, ela está estável. Consequentemente, afeta isso na estabilidade do corpo. Claro. Agora, quando espiritualmente nós estamos instáveis, emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, passamos também a ficar instáveis e começa a afetar a estabilidade do corpo também, fisicamente. Então, é por isso que é muito importante a pessoa se preocupar muito, bastante, dedicar um bom tempo, boas práticas à elevação espiritual. O jejum é o caminho, perfeito para isso, para se elevar. E a mesma coisa, da mesma forma como nós temos intoxicação física e mental, né? Ficar escutando coisas e tal, também espiritualmente. Então, você se liga a Deus, à luz. Nós, muitas vezes, estamos entretidos com outras coisas, com distância da luz. No mês do Ramadã, a gente se aproxima. Por isso que no mês do Ramadã, e essa é uma informação importante, inclusive para os demais seguidores das demais religiões monoteístas, cristã e judaica, para nós muçulmanos, o mês do Ramadã é o mês das escrituras, porque para nós todos os livros celestiais, inclusive a Torá, os Salmos, as Escrituras, o Evangelho e o Alcorão foram revelados no mês do Ramadã. Por isso que Deus escolheu esse mês para que nós jejuemos, porque em homenagem às palavras de Deus, para que estejamos mais próximos da palavra de Deus. Jair, quando o senhor disse aí a firmeza do espírito, e, de novo, até para o pessoal que nunca conheceu um muçulmano de perto, não jejuou provavelmente, me perguntam, deve perguntar para o senhor e para todo mundo, 2, 3 da tarde, você não está com fome? Você não está com sede? Claro que eu estou com fome, claro que eu estou com sede. O meu corpo, às vezes, me diz, vai lá, toma um copo d'água, come. Mas aí é exatamente, me corrija se eu estiver errado, uma das magias do Ramadã, do mês de jejum, é esse. A mente
Digo, o corpo pedindo algo e o espírito, a alma dizendo não, calma, controle-se. Daqui a pouco você come, vai chegar o pôr do sol e você quebra o seu jejum devidamente, se alimenta corretamente, né? O caso da esposa, a mulher também, todos nós seres humanos, desejos, mas essa... Então me corrige de novo se eu estiver errado. Posso dizer que nesse aspecto é um treino muito bom, espírito, corpo, para se alinharem, para o espírito ficar mais forte, para você ter domínio das suas vontades e desejos. E aí vem a questão de fazer o certo ou o errado. É isso? Exatamente isso. Por aí. Deus está devolvendo para você o teu cajado, o controle remoto da televisão. Você tem o autocontrole sobre seus desejos, sobre suas vontades. O corpo quer, mas nem tudo que ele quer ele pode ter. Você que vai avaliar o que é bom e o que é ruim, porque normalmente nós seguimos nossos desejos e muitas propagandas dizem: siga o seu desejo, siga suas vontades, faça. As minhas vontades são diversas, umas ilícitas e outras lícitas. Se eu ficar com raiva, eu tenho vontades que não são apropriadas. Às vezes, alguém me fecha no trânsito, eu quero soltar aquele palavrão e eu não posso, porque não devo, porque isso não é correto. Eu tenho um dinheiro que eu vejo que está dando mole, e aí, por que não roubar a minha vontade? Não, Ali, né? essa vontade, eu estou dando só exemplo. Exato. São exemplos bons. Você tem a sua vontade. Ah, passou uma menina, me deu mole e tal, eu sou casado. Então a carne é fraca. Não. Você tem que saber o que é certo e errado. Ah, mas eu sei o que é certo e errado. Ok, agora pratique. Pratique. Agora faça o que é certo e errado. Isso é ter autocontrole. Onde que nós treinamos esse autocontrole? No Ramadã. Exato. É uma escola. O Ramadã é um treino anual. É uma reciclagem anual, uma reeducação espiritual, mental e física. Perfeito, perfeito. E gostei muito dessa colocação importantíssima. Muita gente sabe mesmo o certo do errado, sabe diferenciar, entende dentro do seu coração, na sua mente. Alguns talvez não, tudo bem, mas a maioria. Porém, entre saber o certo e o errado e praticar é uma diferença grande, né? É isso aí. Vamos lá. Querido Shaykh, essa conversa podia se estender por horas. Gente, eu tinha 20 perguntas aqui, não fiz nem a metade. E a gente tem medo sempre de que quando coloca no YouTube algo e passa de uma hora, o pessoal, é muito longo. Então, vamos fazer assim. Senhoras e senhores, perguntas como... eu ia fazer para o Shaykh, por exemplo, quando a gente termina, né, tem o pôr do sol, aí nós temos a Iftar, que, né, as pessoas sentam, se alimentam, e aqui é um recado até para muçulmanos e muçulmanas, né, Shaykh? Não é para se encher de comida e bebida. Às vezes os não muçulmanos até fazem piadas, né? Eu tenho um amigo ali, meu Deus, diz que ele come, né, como se não houvesse amanhã. Que recado o senhor tem para aqui, para esse pessoal, então, muçulmano que está praticando, fez o jejum direitinho, teve o pôr do sol, e aí? O jejum nos ensina o equilíbrio, nos ensina a moderação. Exato. E a moderação, a bênção de Deus sobre nós é muito grande, professor Gerardo. Mesmo os olhos querem, os olhos querem comer o mundo, né? Na hora, principalmente 5 minutos antes do pôr do sol, da quebra do jejum, você olha para aquela mesa e você fala: é pouco para mim. Eu precisaria ter mais do que isso. Eu precisaria ter 2 bois ou 3 carneiros e todos os frutos do mar, né? Todas as bebidas. Mas eu vou beber as cachoeiras do Foz do Iguaçu. Só que quando você começa, você dá um golinho de água, come um pouquinho ali, aí você começa a sentir que você... Aí os olhos começam a querer comer mais.
E, de novo, um treino, né, Shair? Está aí mais uma vez. Tudo é um treino. Tudo é aqui. Você tem que entender o porquê que eu estou jejuando. É uma reeducação também alimentar, é comer aquilo, por isso que dentro da religião também, ele nos ensina que você, quando quebra o jejum, não quebre direto com comida, com feijão, arroz, bife, churrascão. Comece com tâmara e água. Por quê? Porque o estômago está há muito tempo sem comer. É igual um motor que está frio, esquenta primeiro. Antigamente, os motores dos carros esquentavam, então precisava esquentar para poder receber, senão você pode ter indigestão. E mais, os seus olhos querem comer muito, só que o seu estômago ele se adequou a não ter comida, então ele diminui. Então, se enche muito fácil. E aí o que acontece? Qual que é quem jejua nos primeiros dias, né? A pessoa entende isso, ela sente isso. Comeu um pouquinho a mais, ficou estufado, você não consegue mais se mexer. Aí você fica triste de tanto que você comeu. Exato. E aí todo o sangue se concentrou no estômago. Aí você tem até preguiça de andar. Vai querer dormir. Então, qual que é o meu conselho? E o conselho, a orientação da religião. Sim. Coma pouco, várias vezes. Moderação, né? Você não vai se sentir cansado, Sim. não vai se sentir esgotado e você vai se sentir alimentado. Isso vai te ajudar no próximo dia também de alimento. Não coma algo desnecessário, algo que só te dê sensação de alimentado, Claro. mas coma algo que te nutre de verdade, que te alimenta de verdade. E no jejum a gente percebe isso. É uma reeducação física também. Sem dúvida. Alimentar. Eu achei esse ponto muito importante deixar aqui a explicação do Shair. E nós vamos fazer o seguinte, conforme eu disse no começo do vídeo aula, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Shair, qual que é o seu Instagram? É @ Sheikh Jihad. Jihad. No YouTube também, eu vou fazer assim, eu coloquei o Instagram porque ali ele é bastante ativo, tem aquelas sessões que todo mundo gosta, Shair, que é pergunta e resposta, você vai aprender muito. Tenho certeza que no mês de Ramadã muitas perguntas virão, tá? Como eu disse, a gente não conseguiu fazer todas, mas a essência da videoaula está aí. As outras são pequenos detalhes que certamente o Shair vai lhe responder pelo Instagram, pelo YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição cada uma das mídias dele. Tem uma página, né? O www.jihad.com.br, tá? Então, tem várias maneiras de chegar até o Shair, que é uma fonte ali de conhecimento, o mais importante, confiável. Você não pode tentar aprender algo em fontes desconhecidas. Hoje em dia, mais do que nunca, a internet é um oceano, é um universo. Só que você tem que saber escolher aonde tirar suas informações. Então, deixo todas essas mídias aqui na descrição. Entre em contato, faça as suas perguntas. Se não quiser fazer pergunta, eu tenho vergonha, não quero, entra lá. Só o fato de você assistir já vai aprender muito. Shair, imensamente grato. Barakallah fiqh. Kul aam antum bkhair também, já antecipadamente. Tenad aleikum. Ramadan Mubarak. Aleina Kuina, eu vou aqui nesse canal, inshallah, neste mês, mostrar essas expressões, Ramadan Mubarak, Kul aam antum bkhair, Tenad aleikum, que é uma frase muito bonita, e muitos dos nossos conterrâneos já... Mas, eu já falei tanto, mas não sei o que é Tenad aleikum. Deixa para as outras videoaulas. Mais uma vez, extremamente grato, e vamos nos falando, inshallah, e você que está nos assistindo, então, espero que tenha gostado dessa videoaula, tomou nota de muita coisa, e grato pela audiência, e nos vemos por aí. Mensagem final, Shair. Só agradecer a Deus novamente, depois de agradecer a Deus, te agradecer pelo convite, por abrir esse espaço no teu canal para falar com seus seguidores, seus alunos. E você falou sobre procurar, né, a fonte, assim como você é fonte de ensino da cultura e língua árabe, né? Parabéns pelo seu trabalho. Realmente, perdão,
Realmente você está fazendo um trabalho muito bom de divulgação da cultura árabe, de uma forma fantástica. Só falta você ser palmeirense, mas tudo bem, deixa para lá. Eu vim de verde! Eu vim de verde quando... Essa brincadeira do ano passado eu não falei nada, mas já que o senhor tocou, o Sheikh é palmeirense, nós já brincamos muito que o Palmeiras tem, não tem título, tem sim, tô com o Sheikh. Ó, vim de verde. Obrigado. Percebeu, não? Ó, vim de... Obrigado, obrigado. E eu nasci no Rio Grande. Eu nasci no Rio Grande, o pessoal lá que é gremista Inter vai ficar doido. Mas estamos juntos, Yalla, nahna sawa. Kulna sawa. E também, se as pessoas, seguidores, pedirem mais, a gente pode ver as demais questões, se eles tiverem. Pronto. Fazer estou à disposição. Muito obrigado, Barakallahu fikum. Deus abençoe a cada um de nós. Allah ma'akum. Salam.